E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos falar sobre os povos indígenas no Brasil. Para conversar sobre esse assunto, eu sou a Yasmin e hoje temos conosco a Isabela, a Emanuele e o Duca. Inscreva-se no nosso canal, estamos no Spotify, Google Podcast e YouTube. Deixa seu like. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Então, vamos que vamos começar aqui com as nossas perguntas, a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu queria saber uma coisa. Qual é o termo correto a se usar? Índio ou indígenas? Indígenas. Por quê? Por que a palavra índio deve ser evitada? Porque é uma palavra desrespeitosa que eles inventaram ao achar que chegaram na Índia. Só que na verdade tinham chegado ao Brasil. Eles quem inventaram, Isa? Os portugueses. Qual foi a palavra que a gente viu, a gente leu, que os idiomas indígenas não conhecem? Preconceito. Por que os indígenas não conhecem a palavra preconceito, gente? Não tinha que ver essa palavra. Quem trouxe essa ideia, essa palavra? Os portugueses. Por que esse preconceito acontece? Porque os brancos não sabem nada sobre os povos indígenas. Não tem conhecimento. É verdade essa história de que tem muita gente que fala tem muita terra para pouco índio. Começar que índio já é a palavra que a gente viu que tá errado, né? Por que tá errado essa história? Porque tava tudo bem até os portugueses chegarem e tal. Os brancos que chegaram invadindo as terras dos indígenas. E aí meio que ficou pouco índio. Por que ficaram poucos indígenas? Porque os brancos fizeram para sobrar poucos indígenas. Escravizaram e mataram. E aí, pessoal, o que significa um território para a população ocidental branca? Significa o quê? Território é poder. Dinheiro e poder. E para o indígena, o que o território é para o indígena? Natureza e sagrado. Sagrado, né? Sagrado. Por que é sagrado? Quem é que morava nesse território que a gente falou? Os Indígenas. E viviam os seus ancestrais também. Sim. O que significa ancestrais? Seus antepassados. Os antepassados. Por que é errado a gente falar? Por que é errado as pessoas que falam que o índio é preguiçoso? Por que essas pessoas estão erradas? Porque eles não sabem o que eles fazem pra sobreviver, pra alimentar sua família. Exatamente, porque aí assim, né? Lembra que a gente falou que o homem branco, ele vai usar o seu território para poder obter lucro e poder em cima dele, né? Dinheiro, lucro e poder em cima dele. E o indígena, ele vai fazer o território para poder tirar a sua comida, a sua subsistência. Então, se tem uma mata com a árvore, o que o branco vai lá fazer? Vai Cortar para ter dinheiro. para poder usar, vender a madeira, né? Sim. E o indígena, por que ele não vai cortar? Porque ele sabe o quê? Que vai nascer fruto dela. Que vai... Que pode alimentar também. Sim. O rio, por que o branco pode fazer, geralmente faz com o rio? Polui. Ele polui. Por que o indígena sabe que não pode poluir o rio? Porque ele vai tomar aquela água, vai... Tomar banho. E vai comer os peixes que há na água. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Lembra o número de quantos povos indígenas diferentes existem no Brasil? Mais de 300. Então quer dizer que índio não é tudo igual, né? Não. Não, né? Existem vários povos Culturas indígenas. diferentes. Várias nações, vários povos, que nem o do Charrua. O Charrua era um povo indígena que foi exterminado, né? No Rio Grande do Sul. Acho que é uma homenagem que fizeram pra... E botaram No refri. No refri. Isso, Duca, perfeito. Uhum. E aí, por exemplo, nós vimos que existem guaranis, caingangues, só que no Rio Grande do Sul, né? Xoclengues. Aí em outros estados temos chavantes, yanomamis, que como vocês me falaram, mais de 300 povos. Algumas pessoas falam que o lugar do indígena é na aldeia. Então, qual é o lugar do indígena? É só na aldeia? Não, porque, no entanto,
os indígenas estavam nas terras deles, chegaram os brancos lá dominando o território deles. Aí meio que eles construíram a civilização e meio que os indígenas tinham que ficar por ali mesmo porque não iam querer deixar suas terras. E aí, por exemplo, eu lembro que a gente estava conversando, pessoas que falam, mas tá aldeia indígena numa cidade. Mas aí a pergunta é a aldeia que é na cidade ou a cidade que foi pra cima do lugar onde era a aldeia? Cidade que foi pra cima da aldeia. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. E, gente, como os indígenas são mostrados nas redes sociais? Como Preguiçosos. O que mais? não fazem nada da vida, talvez? Redes sociais, TV, né? Mídia, jornal. Assim, Que vivem como animais. Que não podem viver igual a gente em sociedade. Tipo, os indígenas não podem andar arrumado, que eles acham que eles não são da cultura. E eles devem andar só com aquelas roupas lá, tipo, mostrando e andar de pé descalço. Tá, então assim, ó, eu vou fazer pergunta e vocês só me dizem por enquanto sim ou não, tá? Por enquanto. Ok. O indígena, ele pode usar tênis Nike? Pode. Sim. pode. O Se tiver indígena, condições pra comprar, pode. o indígena pode usar boné? Pode. Sim, O indígena pode usar celular? sim. Até porque, né? Lembra que quando os portugueses chegaram aqui anos atrás, eles tinham boné, celular, computador, tudo isso? Não. Tênis? Não. Não. E hoje em dia, os portugueses, os brancos têm, né? Sim. Por que os indígenas não podem ter? Sobre a rede social, por que é importante que, é legal, assim, na verdade, a gente acompanhar as redes sociais de pessoas indígenas? Para a gente aprender a sua cultura e o seu exemplar de ensinar as outras pessoas a ser igual a eles. Coisas novas e tal. Bem interessante. E também eles mostram o dia a dia deles e que a gente pode acabar se interessando em querer saber mais. E qual é a coisa que a gente pode quebrar, ajudar a destruir, buscando as redes sociais dos indígenas? Mostrando pros outros que eles não são aquilo que eles acham que eles são. Que os outros acham que os indígenas são, né? São, é. Então a gente vai acabar quebrando os preconceitos, né? E mudando a perspectiva dos outros. Gurias e Duca, a gente deu uma olhadinha em algumas influencers indígenas no Instagram. Lembra os nomes delas? Alice Pataxó Sim. e a Ticuna. Isso, a Vera Ticuna, né? O que vocês acharam sobre essas influencers indígenas, sobre os perfis no Instagram delas? O que vocês acharam que a gente pôde aprender? Legal e interessante. A mesma coisa que eu fico falando toda hora, cultura e aprendizado. Isa, por que tu achou interessante? Porque mostra uma realidade diferente da minha. Pessoas que vivem em aldeias, que tem que plantam a sua comida, cuidam da natureza. E aí assim, olha, gurias e Duca, geralmente a gente viu que na TV, nos jornais, né, na mídia em geral, mostram só uma imagem ruim dos povos indígenas. Sim, tipo, Qual é o nome daqueles caras lá mesmo que ficam roubando os minérios? Garimpeiros. Garimpeiros. Ficam Eles invadem territórios indígenas, invadem os territórios indígenas para roubar os minérios. Perfeito, Duca. E às vezes fica parecendo que os garimpeiros contra-atacam contra os indígenas, eles pegam arma e começam a atirar neles. Manu, o que quer falar sobre esse perfil que a gente viu? Tua opinião? sim, eu achei bem legal, bem interessante. E além de serem bem bonitas, elas mostram bastante sobre a cultura delas, sobre o dia a dia delas também. Eu acho bem legal. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Bem, pessoal, a gente vai aqui chegando ao final. Antes do final, a nossa dica é: sigam nas redes sociais, no Instagram, essas mulheres indígenas que a gente falou. A Alice Pataxó, a Vera Ticuna, tá? Sigam elas no Instagram, sigam no TikTok, sigam no Twitter e a gente ir atrás desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por nos escutar. Um abraço e até a Próxima! E a
Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa, bom, já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada.